Governo Humberto Castelo Branco, dando continuidade então àqueles 33 dias que vão se expressar entre o comício do Jango, no dia 13 de março de 1964, até a posse de Humberto Castelo Branco, que vai se dar em 15 de abril de 1964. De fato, agora a gente vai começar o período militar, que muitas vezes a gente utiliza o termo de ditadura militar, que ele vai se estabelecer entre 15 de abril de 1964 e ele vai até 15 de março de 1985. Muitas pessoas dizem assim, foram 20 anos, 64 a 85, eu tenho quase 21 anos de história aqui. Então é um período muito extenso para a gente entender. Então vamos tentar entender um pouco de quem é esse sujeito Humberto Castelo Branco. Humberto Castelo Branco ele vai ficar conhecido como um militar ligado ao que se chama de linha da Sorbonne. O que seria a linha da Sorbonne? É uma parte do período militar mais branda. Isso na teoria. Na prática a gente sabe que não foi bem assim. Por que se fala que é muito mais branda? Porque o que a gente vai ter dos anos de chumbo, que vão se estabelecer com o Arthur da Costa e Silva e principalmente com Emílio Garrastazu Médici, é o que se chama diretamente de tiro, porrada e bomba. Mas eu não vou chegar e dizer que nos outros períodos eu não vou ter isso. É que eu não vou ter só isso nos demais períodos. Então quem é Humberto Castelo Branco? É o cara que vai pegar o Brasil e ele vai estabelecer uma série de mudanças, preparar o terreno para essa continuidade do que seria esses anos de chumbo do Brasil. O milagre do crescimento econômico que a gente vai ter com o Médici, ele começa já a base que vai dar essa estrutura já com o governo do Humberto Castelo Branco. Humberto Castelo Branco ele assume e ele implementa, por exemplo, uma nova moeda, o chamado Cruzeiro Novo. Vai ser esse mesmo Humberto Castelo Branco que vai governar através de atos institucionais. No vídeo anterior a gente já falou um pouquinho o que é o ato institucional. É uma forma que muitas vezes os governantes se fazem valer de burlar a lei sem precisar que tenha maioria no Congresso e acabam governando então com esses atos. O primeiro ato que ele vai implementar é o chamado ato institucional número 2. E o que vai preconizar o ato institucional número 2? Ele vai falar sobre eleições indiretas para presidente da República. A eleição indireta para presidente da República, ele traz consigo mais uma série de coisas, como a implementação do chamado bipartidarismo. Ele vai extinguir todos os partidos. E ele vai condicionar que para que se criasse um novo partido no Brasil, seria necessário que a gente tivesse a composição desse novo partido com pelo menos 20 senadores e 120 deputados. Sem isso, não se implementaria um novo partido no Brasil. Então a gente só tinha dois, a Aliança Renovadora Nacional, Arena, e o chamado MDB, Movimento Democrático Brasileiro. Aqui eu estou falando direita e extrema direita, só para deixar claro. Os militares se elegeram quase que na sua totalidade pela Arena. Por que quase que na sua totalidade? Porque a eleição do Humberto Castelo Branco, ele se elege sem partido. Já no próprio ano que ele vai implementar o AI-2, ele passa a fazer parte da Aliança Renovadora Nacional. Então ele se vincula à Aliança Renovadora Nacional e ele não tinha partidos, então ele durante todo o governo dele, ele se mantém ligado à Arena. Todos os políticos desse período vão estar ligados à Arena que estão na presidência da República. Seja Humberto Castelo Branco, depois seja o Arthur da Costa e Silva, o Emílio Garrastazu Médici, depois o Ernesto Geisel e por último o João Batista de Figueiredo. Eu tenho 5 políticos da Aliança Renovadora Nacional, ok? O que é isso? É a chamada extrema-direita. Mais alguns atos vão suceder, como o ato institucional número 3. O que é o ato institucional número 3? Se eu já tinha uma eleição indireta para presidente da República,
o ato institucional número 3, ele vai me dar que características? A eleição indireta para o governo dos estados. O ato institucional número 4, ele vai prever o quê? Ele vai prever a criação de uma Constituição que diga que a autoridade militar ela se sobrepõe às demais autoridades. É uma Constituição diferente. É uma Constituição, por exemplo, que vai abolir o trabalho infantil, que vai dar direito a jovens com menos de 18 anos de trabalhar. Aos 14 anos você podia trabalhar. E aqui a gente vai pensar um exemplo. Quantas vezes vocês já ouviram as pessoas mais velhas, avós, bisavós ou pais, dependendo da idade, que diziam: na minha época eu já trabalhava com 13, 14 anos. Por quê? Porque era permitido trabalhar aos 13, 14 anos. Só que aos 7 anos, 6, 7 anos se fazia o primeiro ano, depois segundo, terceiro, quarto, se completava o ensino que hoje para nós se chama de ensino fundamental, para ele se chamava de primeiro grau, se complementava com 13, 14 anos. Então muitas pessoas iam trabalhar ou somente com primeiro grau completo, ou até mesmo sem esse primeiro grau completo. Então muitas das pessoas que hoje não têm um grau de instrução muito alto, é por conta disso. Porque eles foram incentivados a parar a sua educação. Nessa época se implementou também o que? O incentivo às escolas técnicas. Aqueles que alcançavam escolas técnicas tinham uma remuneração um pouco maior. Mas a gente tem uma série de outras criações aqui do Castelo Branco. E pasmem, algumas coisas vão ser implementadas. Por exemplo, SNI. O que é o SNI? É o Sistema Nacional de Inteligência. Olha o aparato aqui que vai ser mais adiante implementado justamente para ajudar nesse chamado tiro, porrada e bomba, ou seja, nessa linha mais dura. A implementação do que? De um sistema que vai investigar a vida de todos os cidadãos. Vai ser implementado onde? Aqui. Então a gente já está começando a pressionar um pouco mais a sociedade. O que mais vai ser criado aqui? A gente vai criar o chamado BNH, Banco Nacional de Habitação. Ou seja, vai implementar um projeto que começou com as Coax e que as pessoas vão ter linhas de crédito para habitação popular. O que mais a gente vai implementar aqui? A gente vai implementar a criação, pasmem, do chamado FGTS. O sujeito ele é demitido e ele tinha uma reserva, né, para que ele pudesse se manter durante um determinado tempo, o saque do chamado FGTS. Então, o FGTS deu ganhos trabalhistas. Olha que coisa antagônica. Eu estou falando de um período extremo, de um período de cassação dos direitos, mas, de certa forma, os militares conseguiam dar aquele conta-gota à sociedade através de uma série de ações, e essa criação do FGTS é uma delas. O que mais vai ter? A lei da imprensa vai ser assinada durante o governo do Castelo Branco. Então o Castelo Branco ele tem um misto de admiração e repúdio, porque ele vai começar a implementar essa proposta militar. Sempre que a gente pensar sobre os militares no poder, a gente tem que entender que tudo isso é uma proposta muito bem arquitetada, porque na continuidade dele eu vou ter o Arthur da Costa e Silva, que vai se licenciar da presidência, e de novo eu vou ter uma junta que vai tomar conta. Mas eu vou falar um pouquinho mais do Arthur da Costa e Silva no próximo vídeo, onde a gente vai dar continuidade ao período militar. A primeira fase, então, o primeiro videozinho sobre a ditadura de 64 a 85, a gente já estabeleceu com Humberto Castelo Branco. Beijo no coração, até o próximo vídeo.